Olá, caros estudantes, sejam bem-vindos. Vamos começar aqui mais um momento aqui de conversa sobre o cálculo 1. Nós vamos falar agora um pouco sobre a seção 3.9, lembrando que nós estamos aí trabalhando com o capítulo 3, fala sobre derivadas, técnicas de derivação, e a seção 3.9 fala sobre taxas relacionadas. Vamos falar um pouquinho sobre taxas relacionadas, tá bom? Imagino que você já deve ter lido inicialmente aí a sessão. Tem alguns pontos que são interessantes que vale a pena a gente mencionar agora. Assim, lembrando sempre que nós estamos trabalhando com o livro de cálculo, volume 1 do James Stewart, 8ª edição. E o livro está disponível no acesso virtual da biblioteca da universidade, tá? Aqui o livro já te dá uma dica. Ele diz que já fez uma discussão no capítulo 1, então vale a pena você voltar no capítulo 1, verificar o que foi falado lá. E que uma das coisas que você tem que pensar quando você quer resolver problemas, e essa sessão trata disso, né, de solução de problemas, você precisa ler cuidadosamente as informações que são dadas no enunciado da questão, tentar entender o que está acontecendo, tentar entender a situação, tentar montar a situação, matematicamente falando, do que está sendo descrito no exercício, tá? Então essa sessão basicamente é isso. Ela vai te propor problemas e pedir para que você tente encontrar algumas soluções, sempre considerando que nós estudamos até agora nessa sessão, nesse capítulo que fala sobre derivadas, né? Então a ideia das taxas relacionadas, de forma resumida, é você tentar encontrar a taxa de variação de uma função conhecendo a taxa de variação de outra função, mas sabendo que essas taxas estão ligadas de alguma forma, estão relacionadas de alguma forma. Vamos fazer um exemplo e tentar discutir isso melhor e tentar ver se a gente consegue entender o que é que o livro está propondo nessa sessão, tá? Então eu vou pegar aqui o enunciado do primeiro exemplo proposto no livro. Ele fala o seguinte, ó: imagine que você tem um balão esférico e que você está bombeando ar para dentro desse balão. Imagine que o volume do balão está aumentando a uma taxa de 100 centímetros cúbicos por segundo. E aí ele pergunta quão rápido está aumentando o raio dessa esfera, né, do balão, o raio do balão, quando o diâmetro for de 50 centímetros. Então essas são as informações. O que ele está te dizendo é assim, ó: eu te forneço a derivada em relação ao tempo do volume, e quando o diâmetro for de 50 centímetros, eu quero que você encontre a derivada do raio em relação ao tempo. É isso que o problema está pedindo, tá bom? Eu vou colocar o enunciado aqui, deixa eu ver se eu consigo. E aí a gente fala, verifica, né, como proceder. Vamos ver se a gente consegue entender aqui como proceder. Deixa eu arrumar aqui. Bom, pronto, acho que ficou bom. Então, a ideia é aquela lá. Você tem uma esfera, né? Você tem um balão esférico. Você está colocando ar dentro desse balão. Você sabe que o volume está aumentando a uma taxa de 100 centímetros cúbicos por segundo, e você quer encontrar a taxa com que o raio está aumentando, quer dizer, o dr/dt, quando o diâmetro for de 50 centímetros. Então vamos primeiro pegar as informações, né? Vamos colocar aqui, nós podemos ilustrar esse problema, e aqui, né? Dá para a gente poder fazer com esse aqui, ó. Aqui é uma esfera. Então a ideia é essa, ó. Imagina que você tem uma esfera. Imagine que o raio, né? O raio da esfera aqui eu vou chamar de R grande, né? R grande. Se o raio da esfera nós estamos chamando de R grande, quem é o volume da esfera, né? O volume da esfera é 4/3 de π r ao cubo, né? Então o volume da esfera e o raio da esfera estão relacionados por essa igualdade. Bom, você pode derivar o volume em relação ao tempo
porque você tem informações aqui de como que o volume está aumentando em relação ao tempo. Então, eu vou fazer uma derivada em relação ao tempo. Se o volume é 4/3 de πr ao cubo, o que é o dV/dt? O que é a derivada do volume em relação ao tempo, né? Bom, derivando de forma normal aqui, que nós já verificamos, né? Já vimos no capítulo. Então, o que você vai ter é a constante vezes a derivada em relação ao tempo do raio ao cubo. E aí você deriva, utilizando aqui, bom, o raio vai estar variando em relação ao tempo também, né? Então você deriva utilizando a regra da cadeia e chega aqui. A derivada do volume em relação ao tempo é igual a 4/3 vezes π vezes 3r ao quadrado dr dt, né? Aqui você pode simplificar e perceber que o volume, a derivada do volume, ela é igual a 4πr ao quadrado dr dt. E aí você tem a variação do volume e a variação do raio relacionados. Então, nós sabemos qual é a variação do volume. Nós sabemos, o problema é que você encontre a variação do raio quando o diâmetro for de 50 centímetros. Mas aí também tá fácil, né? Porque o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Então, o seu raio é de 25 centímetros. Então, o que ele quer é que você encontre, né, a variação do raio em relação ao tempo quando você tiver o raio igual a 25 centímetros, sabendo que o dV/dt é de 100 centímetros cúbicos por segundo. Bom, então vou só escrever aqui para ficar bem claro o que nós estamos fazendo. Então nós vamos usar essa igualdade para encontrar o dr/dt. Tá? E aí eu vou fazer as substituições aqui dos valores, né, dados no problema, etc. Então o dr/dt ele é igual a 100, né, variação do volume em relação ao tempo, né, a derivada do volume em relação ao tempo, dividido por 4π vezes 25 ao quadrado. E aqui é só fazer continha, né? Não tem nada muito mais complicado para poder fazer. E aí você vai concluir que o raio em relação ao tempo, né, a derivada do raio em relação ao tempo, é igual a 1 dividido por 25π. Olha, isso dá mais ou menos, aproximadamente, né? Aproximadamente 0,0127 centímetros por segundo, tá? Se eu não estou enganado, a gente olha aqui é um exemplo do livro, né? Então a gente consegue olhar. Mas assim, em resumo, o que ele está dizendo? Está dizendo o seguinte, ó. Quando o volume aumenta a uma taxa de 100 centímetros cúbicos por segundo, o raio aumenta, mas a uma taxa de aproximadamente 0,0127 centímetros por segundo, tá? É isso que o problema está falando. É essa conclusão que ele gostaria que você tentasse chegar e compreendesse, né? Então, ó, é isso mesmo, 0,0127, 127, não é 125, vamos arrumar lá. Não, colocamos, né, 127, tá certo. Então, é esse que o problema gostaria que você conseguisse entender. Os outros exemplos são muito parecidos, né? A gente vai escolher um outro exemplo aqui para poder fazer, apenas para tentar ilustrar mais o que está fazendo. No meio do texto, ele te mostra algumas estratégias para poder resolver os problemas, né? Então, por exemplo, aqui você tem estratégia de solução, bem interessante. Leia cuidadosamente o problema, faça diagrama, introduza anotação, faça um esquema do que é que está... Tente entender o que é que está acontecendo no problema, o que o problema está descrevendo, isso é muito importante, né? Expresse a informação dada e a taxa pedida em termos de derivadas, quer dizer, coloque isso numa linguagem matemática, etc. Né? Escreva a equação para poder relacionar as variáveis, use as regras de derivação quando for necessário, aqui ele fala sobre a regra da cadeia, etc. Tá certo? E aí tente resolver o problema. Basicamente é isso. Nós vamos aqui para o exemplo 5, ele estava na página anterior mesmo. Aqui. Nós queremos fazer agora o exemplo número 5. O exemplo número 5 fala assim, ó, um homem andando ao longo de um caminho reto a uma velocidade de 1,5 metros por segundo. Um homem está andando ao longo de um caminho reto a uma velocidade de 1,5 metros por segundo. Ele está andando
uma linha reta, 1,5 metros por segundo. Aí você tem um holofote que está localizado a 6 metros desse homem, 6 metros do caminho do homem, né? E esse holofote é focalizado no homem. Então, conforme o homem vai andando, a luz vai seguindo, vai mudando, né, o ângulo do holofote, de forma que a luz fique sempre em cima do homem, né? Aí ele pergunta, a que taxa o holofote está girando quando o homem está a 8 metros do ponto do caminho mais próximo da luz? Então, vamos copiar esse enunciado também, para o caso da gente precisar. Aí vamos colocar lá na nossa folha e vamos tentar resolver esse problema, tá bom? Então, a primeira coisa para a gente tentar resolver o problema, como antes, é você entender o que é que está acontecendo, né? Então, vamos tentar fazer um esquema, vamos ver se a gente consegue entender aí o que o problema está propondo, tá? Então, olha lá, você tem um homem andando ao longo de um caminho reto a uma velocidade de 1,5 metros por segundo. Então, vamos colocar ele aqui. Vamos colocar o esqueminha aqui, ó. Então, essa aqui vai ser a nossa linha reta aonde o homem está andando. Então, a ideia, e não é ruim você fazer isso não, você tem que ir lá e tem que tentar ilustrar da melhor forma possível o que está acontecendo. Então, eu vou colocar o homenzinho andando aqui, vamos dizer que ele está andando, a velocidade dele 1,5 metros por segundo, tá bom? Então, imagine que o início do movimento é aqui, quer dizer, a hora ele passa aqui, né? Ele passa aqui, aí nesse ponto, a uma distância de 6 metros, vai estar o holofote. Então, vou colocar aqui, ó, 6 metros, aí está o holofote, certo? Então, aqui, ó, esse pedaço aqui, ó, nós vamos dizer que tem 6 metros, tá? Deixa eu mudar a cor aqui. Então, aqui tem 6 metros. Aqui eu vou chamar de X. Então, ó, essa distância que o homem andou aqui, vamos chamar de X, tá? E o holofote, ele sempre está jogando luz sobre o homem, né? Então, ó, tá sempre apontando para o homem, tá certo? Então, esse é o esqueminha nosso aí. O que você pode dizer? Você pode pensar o seguinte, ó. O homem, então, ele começa aqui, aí ele vai andando, vai andando, vai andando. E aí o holofote está a 6 metros e ele quer saber a que taxa o holofote está girando quando o homem está a 8 metros do caminho mais próximo da luz. Então, girando, ele vai estar girando nesse sentido aqui, né? Ó. O θ está abrindo nesse sentido aqui, tá certo? De acordo com o nosso esquema. Aí aqui você tem um cateto 6, o outro cateto é x. Você tem um triângulo retângulo, obviamente. Aqui você tem a hipotenusa. Bom, vou chamar a hipotenusa de H aqui. Ó. Então, o que você tem nessa situação? Né? O que acontece? Por exemplo, você tem que arrumar uma função para relacionar essas informações. Esse é o primeiro passo. Então, eu vou escolher, por exemplo, a tangente. Tangente de θ. Quem é a tangente de θ? Tangente de θ é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, tangente de θ é igual a x dividido por 6. Tá bom? Começamos aí. Agora, eu vou derivar essa equação aqui implicitamente. Vou derivar implicitamente. E aí eu vou encontrar o seguinte, ó. Então, derivando nós temos. Deriva aqui em relação ao tempo, deriva aqui em relação ao tempo, né? Porque a velocidade do homem lá, metros por segundo, então o tempo, o ângulo aqui, o holofote está girando em relação ao tempo, né? Então eu vou derivar em relação ao tempo. Aí do lado esquerdo eu vou ficar com derivada da tangente é a secante ao quadrado de θ, dθ dt, que eu estou usando regra da cadeia, igual a derivada de x é dx dt, eu estou derivando em relação ao tempo. Então eu tenho essa igualdade aqui relaciona a taxa com que o holofote está girando com a velocidade do homem. Tá vendo? Se você lembrar que a secante de θ é igual a 1 sobre o cosseno de θ, você ainda pode escrever que o dθ dt é igual a o cosseno ao quadrado de θ dividido por 6 vezes o dx dt. Tá? Então, para a gente poder resolver o problema, nós temos que encontrar o cosseno de θ quando o x for igual a 8 metros. Quando o x for igual a 8 metros. Para isso, você vai ter que encontrar a hipotenusa. Então, eu vou fazer aqui no cantinho, aqui, ó. Se precisar, a gente muda de folha. Mas eu acho que talvez
Tem para fazer nesse canto aqui. Então, ó, quando o x for igual a 8 metros, quanto que vale o h? Bom, o h vai ser a raiz de, aqui o h ele é raiz de x ao quadrado mais 6 ao quadrado, 36, né? Então aqui vai ficar 64 mais 36, então o h ele é a raiz de 100. Então o h vale 10. Certo? Hipotenusa vale 10. Quanto que é o cosseno de θ nessas condições? Né? Então, dt vai ser igual a 1/6 vezes. Quanto que é o cosseno? Bom, o cosseno ele é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, ele vai ficar 6 dividido por 10 ao quadrado vezes dx dt. Mas quem é o dx dt? É 1,5 metros por segundo. Bom, aí você faz as continhas e percebe que o dθ dt ele é igual. Bom, aqui tem 6, aqui vai ficar 6 ao quadrado, aqui tem 10 ao quadrado, vai ficar 100. 6 vezes 1,5 dá 9. Então aqui você vai ter 9 dividido por 100. Ou seja, você vai ter 0,09. Como aqui é o ângulo em relação ao tempo, então você tem radianos por segundo. Então seu holofote ele tem que estar girando 0,09 radianos por segundo, nesse sentido que nós colocamos aqui, para ele poder acompanhar o movimento do homem em linha reta. E aí ele fica sempre iluminando o homem no seu caminho reto. Tá bom? Então era isso que a gente tinha para agora, tá bom? Dê uma lida lá no texto, tente entender os exemplos. Depois, tente fazer os exercícios. E não se esqueça das nossas transmissões de resolução de exercício. Tá certo? Até mais, gente.